Vamos falar do Palmeiras. Bora, tem muito... O Ivan não gostou ontem, Ivan? O Ivan não gostou. 2-0, perdeu um monte de gol. Não, o começo foi meio enrolado, mas depois, pô... Gente, Palmeiras venceu por 2-0, o placar tá ok, o time já jogando fora. Não, e perdeu um monte de gol. Perdeu o gol. O Arias perdeu, o Andréas perdeu. O Palmeiras dá show quando joga? O Palmeiras não dá show, mas é aquele futebol que ele entrega resultado. Pronto. Precisa de mais isso? Alguém mandou aqui, ó, quando foi a última derrota? A última derrota foi a pro Vasco. Que foi em São Januário. Fora de casa. Foi logo depois do Paulista, não lembro a data. Mas foi em março ali, em fevereiro, março, uma coisa do tipo. Foi a estreia do Renato. São quase 3 meses sem perder. Dos últimos 24 jogos, só uma derrota. Olha isso. E tá reclamando ainda. E 19 vitórias. Eu entendo que a torcida do Palmeiras quer um futebol mais vistoso, quer um futebol mais bonito, mas esse não é o estilo desse Palmeiras. Ele entrega resultado. E tá reclamando ainda? A gente vai ouvir o Abel falando do calendário, mas antes, Bruno Andrade, como é que foi a história ali do Abel com o Flaco, hein? O Abel brincou com o Flaco, tava bravo. Tem a imagem aí? Vamos ver. Que o Flaco fez o gol, certo? E aí o Abel foi lá, olha lá, ó. E aí, Bruno Andrade? Não podia, né, também, né? E aí, durante um bom tempo, não podia. É mal. Mas durante muito tempo, até porque a gente não tinha o outro lado da imagem, se isso era pro Flaco, se isso era pra arbitragem, se isso era para outro jogador, para adversário. E o Abel depois desmistificou isso na coletiva, na conferência, dizendo que foi pro Flaco. E claro que depois isso ele coloca panos quentes, mas a gente tenta mergulhar nessa situação, nessa relação, para tentar entender como é a relação do Flaco Lopes com o Abel. E conversei com mais de uma pessoa pela manhã para tentar entender um pouco melhor como é que é a relação deles. Aliás, já são 5 anos, 5 temporadas de Flaco Lopes no Palmeiras e a relação é espetacular. O próprio Abel explicou isso ontem, que trata o Flaco de forma diferente. O Hernan mais cedo, assim que eu partilhei aquilo que eu tinha de informação, reforçou que a relação é de pai para filho, filho para pai. Eles se entendem bastante, se respeitam bastante. Depois, claro, a gente pode discutir se o gesto é o mais bonito, se é o exemplo perfeito que querem passar para casa, mas uma questão interna, bastidores, a relação é muito boa. Puxando um pouco mais para o passado, o Abel foi o maior entusiasta, dos principais entusiastas da contratação do Flaco Lopes quando ele deixa o Lanús. Ele tinha outras ofertas do futebol europeu, ofertas do futebol asiático. O Abel insistiu e o Palmeiras, através do Anderson Barros na altura, avançou com a contratação. Então, desde aquele momento, o Abel abraça e gosta do Flaco Lopes. Mesmo no momento de baixa, o Abel continua apostando no Flaco Lopes. Já com certa regularidade, e o Hernan fez questão de lembrar também, ele teve ali proposta de River Plate e Spartak de Moscou da Rússia. O Abel fez questão de chegar à diretoria para dizer que não queria a saída do Flaco e o Flaco não saiu. O Bocato, mais recentemente, Daniel Bocato, que trabalha com a gente no site da ESPN, reforçou que o Atlético de Madrid tem interesse na contratação do Flaco Lopes, o que faz sentido também. Não custa lembrar que o Barcelona tem interesse na contratação do Julián Álvares e abriria um espaço no ataque, e o Flaco Lopes é um dos nomes ali na lista de alvos do Atlético de Madrid. Então é um jogador que vem ganhando muito destaque, ainda precisa melhorar. O Abel Ferreira pega muito pesado, não só nos jogos, mas sobretudo nos treinos, em relação a posicionamento tático. Questões táticas ainda incomodam o Abel em relação ao Flaco, ou seja, é pro bem e pro mal. Ele elogia e critica, morde a sopra com o Flaco Lopes, e tentar entender, né, depois da Copa do Mundo, se o Flaco de fato estiver presente na Copa do Mundo e se porventura a Argentina voltar a ser campeã, ou enfim, que chegue mais longe possível, o valor de mercado sobe. O Atlético de Madrid pode vir a ser mais, ou não o único interessado, mais propostas ou mais interessados devem chegar. A informação que eu tenho é que hoje, evidentemente que isso pode aumentar, pode melhorar, mas o Palmeiras internamente avalia o Flaco em pelo menos 40 milhões de euros. Abaixo de 40 milhões de euros, o Palmeiras nem sequer senta para conversar. Nossa. E tendo uma Copa do Mundo pela frente, o Flaco marcando como marcou ontem, no jogo de ontem, no caso. O Flaco tem tudo para ficar ainda mais valorizado. Mas a relação deles, só para resumir, é muito, muito boa. Os gestos, aliás, tamanha intimidade. Claro que para fora não fica bonito, mas os gestos que aconteceram ontem
comprova, na verdade, a boa relação do que o contrário. Porque até explicando... Bom, o Abel citou isso na entrevista, né? Porque Sim. o Flaco faz o gol e faz assim pro Abel, ó, tá vendo? Com o sinal aqui, tipo assim. Isso, fui lá onde você pediu. Aí ele... E aí o Abel falou, tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra você ficar lá, foi nesse sentido. Não foi uma bronca, foi tipo... Foi na intimidade. Mas tem um comentário aqui no chat Mas ele que- não deveria ter feito, porque ele podia ter sido expulso. Eu acho até que se fosse aqui no Brasil, ele teria sido, porque o VAR ia olhar, Quando não ele- ia? Imagina a treta que ia dar. Ô, cara, você lembra desse fato? Imagina a quando ele- confusão, cara. Quando ele apertou os órgãos? Então, porque se é aqui no... Imagina que assim, o VAR, eu não sei ali, não, mas o VAR eu acho que poderia ter expulsado, porque é um gesto obsceno. Sim, certo? poderia. E pra ele explicar que era uma brincadeira com o Flaco? Aí ele ia falar que Ele é ia ser perseguição. expulso? Vixe, imagina a treta. Quando ele pegou nos órgãos e balançou, eu não lembro se ele foi expulso. Não, falando sério, porra. Mas ele foi expulso naquela ocasião? Não, acho que não foi. Mas é a mesma situação. Não lembro. É um gesto obsceno que, tipo, ele não foi diretamente pra uma pessoa, entendeu? E aí tem um comentário aqui no chat que eu achei bem interessante, é bom ponto de discussão. O Rob Gameplay mandou assim, criança vê isso, eles têm que dar o exemplo. Não pode. Porque é isso, Não na fica hora. legal por Foi o que o conta Bruno disso. falou. Até o Abel falou na entrevista, você não sabe se ele tá xingando o juiz, você não sabe se ele tá xingando o adversário, você não sabe o que ele tá fazendo. Então, por isso que eu falei, o VAR podia ter visto e expulsado. Aí, meu amigo... Ele ia falar que é perseguição. Então, aí pra ele explicar que era uma brincadeira com o Flaco, vixe, ia, sei lá, parecer que era uma... Mas vou falar um negócio também, às vezes tá muito chato, sabe? Pô, eu entendo, não é legal, é um Mas gesto obsceno. uma arbitragem mais conservadora teria expulsado o Abel. Mas eu concordo em pleno. Uma arbitragem mais conservadora, até o Abel conseguir explicar o motivo, Isso. mesmo com imagens, era o gesto obsceno. Não teria explicado, é isso aí. Foi expulso, o pessoal tá falando aqui no Ali, chat. né, naquele gesto lá. gesto. Mas eu acho que tá muito chato também, às vezes. Você tem uma relação, às vezes, próxima com o jogador e aí qualquer coisinha já vira motivo de discussão, sabe? Então, às vezes, é muito chato também qualquer coisa que você faz no futebol. Já vira esse turbilhão aí de polêmica também nas redes sociais. Mas é bom que o Abel explicou e o Bruno Andrade trouxe Então, informações aqui. Mas também aí tem uma coisa, porque o Abel reclamava o seguinte, que principalmente no último jogo, o Flaco tava saindo demais da área. No último jogo contra o Santos, ele tirou um dos atacantes e até foi o Andrés que jogou mais avançado. Aí não funcionava mesmo. Porque uma coisa é o Flaco sair da área quando tem o Vitor Roque. O Palmeiras sente muito falta do Vitor Roque. O Flaco, ele visivelmente é carente do Vitor Roque. Entendi. Porque ele sai da área, prepara a jogada e não tem ali o centroavante. Ontem tinha o Sousa. Aham. Aí é diferente. Tanto que o segundo gol também sai assim, né? Sai com o Flaco passando pro Sousa. Mas no jogo contra o Santos não tinha o atacante. Ou era o Andrés ou o Arias e aí não funcionou. Então o Abel falou assim, eu quero que você fique na área. E por isso que teve a troca ali de carinho, entre aspas, entre os dois. Mas se você pega os últimos jogos do Flaco, são 4 partidas e 3 gols nos últimos 4 jogos. Então, nesse recorte, assim, enquanto o Palmeiras não tem o Vitor Roque saudável, o Flaco, de uma certa maneira, ele tá entregando gols. E é o que se espera dele. Talvez ele sinta a ausência do Vitor Roque? Sim, mas ele tá entregando o que o Palmeiras tá pedindo. Sim, Tá tá. entregando. Tá, mas acho que é isso. Diante da ausência do Vitor Roque, Eu não vou dizer aqui... o Abel quer ele em outra posição. Fala, Bruno. Não, só para reforçar a percepção de quem trabalha ali no entorno do Palmeiras, no entorno do Flaco, que muita coisa boa vai chegar independentemente de Copa do Mundo. Claro que com Copa do Mundo a expectativa é maior, os valores são maiores. Depois é tentar entender se o Palmeiras vai aceitar, essa é outra questão, mas que há uma perspectiva, uma esperança de que muita proposta boa vai chegar no meio do ano, o Palmeiras depois vai tentar entender se é o melhor. Até porque o Vitor Roque, até por conta da lesão, eu não diria que perdeu um pouco de valor de mercado, mas os clubes da Europa olham hoje muito mais para o Flaco Lopes por motivos óbvios, né? Tem jogado, é jogador de seleção argentina, talvez tenha ali um Mundial, uma Copa do Mundo pela frente. Então, valorização de mercado, o Flaco Lopes está à frente do Vitor Roque. Então, naturalmente e consequentemente, as propostas que vão chegar, muito potencialmente, são muito mais para o Flaco do que para o Vitor Roque. Depois é entender que se o Palmeiras aceita os números que serão entregues para ele, no caso o Palmeiras. Mas que muita coisa vai chegar, volto a dizer, o Bocato mais cedo chegou a recordar a questão do Atlético de Madrid e muita coisa vai mexer. E não custa lembrar que ano de Mundial o mercado ferve ainda mais e depois há aquela bola de neve, né? Basta um clube do futebol europeu contratar um atacante de ponta, ou no caso um centroavante, um goleador,
para depois começar uma bola de neve, porque depois você perde, tem que buscar outro, aí abre vaga em outro, tem que surgir outro. Então muita coisa vai acontecer no meio do ano, basta uma mexida e o Flaco Lopes com certeza surge como potencial reforço para outros clubes do futebol europeu e não só. Rapaziada boa, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivo e atualizado do Palmeiras, né? Para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado, noticiado do mais querido time do Brasil. A gente fala do Verdão. Então, muito, mas muito mesmo, muito obrigado por estar aqui assistindo o nosso vídeo mais uma vez. E um grande abraço para vocês, né? E até o próximo vídeo. Valeu! Uhul! Forte abraço e até o próximo vídeo.